Olá, meus inscritos, eu sou o Romão Fino, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Como desenhar e pintar plano de fundo interessante do zero passo a passo. Pessoal, se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos. Deixe seu like, é de graça, portanto, vocês ajudarão o meu canal a crescer. Pessoal, acompanhe agora a videoaula de como desenhar e pintar plano de fundo interessante do zero passo a passo. Então, pessoal, vamos começar essa videoaula como fazer um fundo interessante. Nessa videoaula eu comecei pegando duas referências lá no Google. Aí vocês vão observar ela no próprio programa. Eu peguei uma de Feliz Ano Novo de 2023 e uma outra mais futurística com os desenhos coloridos e tal. Aí, o que eu faço nesse vídeo? Eu começo a fazer arte vetor. Eu crio uma nova camada, deixo as duas imagens aparecendo. Vou começando primeiro com a roxa, que é aquela colorida. Aí eu vou pegando as figuras geométricas e vou selecionando com a ferramenta Pen, que é aquela caneta que você faz um ponto, aí depois você faz um outro ponto, vai ficar com aquela linha. É essa que vocês têm que usar. Aí vocês vão fazendo isso em toda a imagem. Vai criando uma nova camada, escolhe a cor cinza, porque vocês vão usar a mesma técnica que eu já uso nos outros vídeos aí do canal que eu já postei, que é a Grayscale. Aí você escolhe a cor cinza, aí vão selecionando. Eu tô fazendo aqui a parte onde que tem aquela sequência de traço. Aí eu duplico uma, vou lá, boto converter, aí já ganho tempo, porque eu não preciso ficar fazendo uma por uma. Faço 4, aí depois converto, depois pego as 4, depois selecionar um tudo e pronto. Aí depois eu faço a outra, que vai ficar no outro lado. Faço o mesmo processo, só que aí eu já aperto um Ctrl V, pego a que eu já tenho pronta e coloco no outro lado. Entendeu, pessoal? Aí depois eu começo a fazer a figura geométrica, que no próprio Photoshop tem isso. Se vocês descer lá embaixo da ferramenta, perto daquele Tzinho que é do texto, lá tem as figuras geométricas. Então eu vou fazendo essa seleção. Seleciono o círculo, escolho a cor para ele, que vai ser cinza, e vou fazendo isso em todos os círculos que tem nessa imagem. Tá bom, pessoal? Depois disso, eu vou começar a fazer as figuras retangular que tá ali na imagem. Depois disso eu termino. Bom, aí eu vou dar uma olhada para ver como ficou a arte vetor toda em cinza. Aí depois eu vou corrigindo a ordem de como que vai ficar cada uma nesse fundo. Aí eu escolho uma cor em cinza. Aí eu vou para a segunda imagem, que é a de 2023. Eu só vou fazer a arte vetor dos números 2023, né? Aí eu crio uma nova camada. Aí eu vou usando aquela ferramenta Pen, que é a caneta, vou fazendo todos os pontos do número, vou ajeitando para deixar bem certinho de acordo com o formato do número 2. Eu vou fazendo isso, aí depois eu dou uma olhada para ver se está com algum erro. Aí eu vejo que não está com muito erro. Eu seleciono uma cor mais fraca para fazer, uma cor mais forte para fazer a sombra do efeito 3D, a terceira dimensão. Aí eu vou selecionando a outra parte do número 2, aquela que fica mais embaixo. Aí eu vou fazendo isso nele todo.
E lembrando de ter paciência para cobrir essa área toda, porque nessa parte depois me deu uma dor de cabeça, porque eu tive que ficar corrigindo ali, fora que eu não coloquei nome. Então, já que eu cometi esse erro, quando vocês forem fazer esse fundo, eu recomendo que vocês coloquem nome e até cor para ficar mais organizado tudo, porque depois você tem que ficar botando na ordem. Foi o que eu fiz. Então, aqui eu coloco já a sombra mais escura do número 2, como eu falei antes. Vou ajeitando para ver se ficou tudo certinho. Aí depois vou fazendo a outra parte da sombra do número 2. Vou ajeitando os pontos. Faço pequenos ajustes. Depois seleciono e pronto. Aí eu vou agora para o número 0, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Isso, foi com o número 0. Aí é a mesma coisa, você cria uma nova camada, escolhe um tom de cinza. Nesse ponto eu tenho que observar bem, porque se você botar o mesmo cinza que está no número 2, vai dar um probleminha. Então você pega um cinza um pouco mais claro, um pouco escuro, mas também não seja muito escuro, que essa cor escura não fica do tom da sombra. Então agora eu vou para a parte do 0, aquela parte que vai ser do efeito 3D dele, né? A outra parte. Eu esqueci o nome técnico para isso. Enfim, vocês com certeza estão entendendo. Aí eu faço essa partezinha ali, depois eu vou para a parte de cima do 0, fazendo os pontos, mas deixando tudo na mesma linha para não ficar errado. Como eu falei, se vocês observarem nessa parte, eu tive que mudar o tom de cinza porque ficou batendo com o mesmo tom de cinza do número 2. Então já me deu trabalho. Então já aviso isso para vocês. Se vocês forem fazer isso, já escolhe o tom de cinza específico. Eu selecionei toda a área, agora eu vou mudar a cor para colocar um cinza mais escuro. Aí eu uso a saturação para deixar a cor mais escura. Eu fiquei ali procurando aonde estava a camada do que eu queria para poder pegar, né? Como eu tinha falado, se você não tiver organizado com o nome ou com cor, fica difícil você encontrar depois. Aí você tem que ficar testando um por um para saber, então é esse, não é aquele. Aí beleza. E aí eu deixo um pouco a opacidade da imagem de 2023 um pouco reduzida para poder enxergar como que tá ficando. Depois eu passo o pincel com o mesmo tom de cor para ficar ali. Aí eu vou corrigindo pequenas imperfeições que ficaram. Depois eu vou criar uma nova camada para fazer aquele buraco do 0, né? Aí eu vou pintando de um cinza mais claro. Uso também a seleção para poder andar o processo mais rápido da pintura. Não tem muito mistério, isso é muito simples, mas tudo depende da criatividade de vocês. Quanto mais você pratica uma coisa diferente e você sai da sua zona de conforto, você vai conseguir explorar coisas novas que você não fazia normalmente. Então, nesse desenho aqui, que é um plano de fundo, eu fui explorando isso, porque normalmente eu não estou fazendo muito plano de fundo bem elaborado. Então, aqui eu quis fazer isso. E como eu falei, eu estou reaproveitando o vídeo anterior, que é de como desenhar o Ciclope do X-Men. O fundo que eu fiz lá, eu estou usando aqui para ensinar vocês como vocês podem fazer o plano de fundo muito simples, um plano de fundo bem interessante, né? Aí eu vou ajeitando o 0, vou vendo alguns erros que eu deixei de quando eu estava fazendo o 0 e o 2. Agora eu vou fazer o outro número 2. Aí eu crio uma nova camada, vou fazendo os pontos
de contorno no número 2 todo. E eu uso o mesmo tom de cinza que eu usei no outro 2. Aí eu vou procurando aonde que eu vou fazer o efeito da sombra do número 2. Como eu falei, tem que ter a cor de cinza mais escura. Aí eu uso o mesmo tom de cinza do outro número 2. Ou seja, vai seguir esses dois padrões. A cor do número 2 e a sombra eu vou usar no outro número 2. E no número 3 eu vou usar a mesma cor que eu usei no 0. Então, para não se confundir com cores, segue esse padrão aí que eu fiz. Aí agora eu tô fazendo o número 3, fazendo todo o contorno usando essa ferramenta. Eu criei uma nova camada. Aí eu vou endireitando os pontos para deixar tudo alinhado e justificado junto com o contorno por baixo, que é o número 3. Aí eu vou fazendo as sombras do número 3, coloco a mesma cor de sombra do 0 no 3. E vou fazendo isso em toda a área que tem a sombra do número 3. Tem alguns momentos que eu falei que eu me perdi no processo, mas é tudo questão de se organizar, só reforçando o que eu já falei. Aí depois que eu fiz ali no 3, eu vou para a parte de cima do número 3, as duas partes que vão ficar faltando. Aí eu dou uma conferida para ver se está ficando certinho. Aí eu faço a parte de cima do número 3. Deixo tudo alinhado, certinho com os pontos. Depois eu vejo como ficou o número 3 com a sombra. Aí eu dou corrigida em alguns erros que ficou. Depois eu dou uma conferida para ver como que ficou a imagem e tal. Depois eu vejo o que eu quero que fique ainda nesse fundo, porque algumas coisas eu cheguei a remover mais para frente do vídeo. Então já dando um spoiler, né, do que vai acontecer. Aí eu vejo como que o personagem vai ficar no fundo. Aí depois eu vou dando uma conferida nas pastas que eu fiz para deixar tudo organizado. Aqui eu não coloquei nome, mas também eu deixei tudo organizado, pasta por pasta, camada por camada. E para finalizar, é só botar a cor que você quer no fundo. Então, é isso, pessoal. Vocês seguem essa dica aí de fazer as formas. Depois vocês colocam a cor de acordo com o plano de fundo. Se você quer seguir do mesmo jeito que o plano de fundo, eu segui porque eu gosto de roxo. Então, quis fazer o plano de fundo de roxo. Aí o número 2 eu não fiz igual que estava ali na imagem, né, do 2023. Peguei e deixei tudo na cor amarela. Tirei alguns retângulos que eu tinha feito, deixei um pouco simples e foi isso, pessoal. Então essa é a nossa videoaula de como fazer um plano de fundo interessante para o seu personagem. É isso, pessoal. Pessoal, fique com Deus, um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!